Hoje nós convidamos o Tenente Gabriel da Polícia Rodoviária Federal e também o Borges, que vai falar sobre a campanha Maio Amarelo, né, com o tema nacional Desacelere, seu bem maior é a vida. Tenente, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Rádio Raízes. Bom dia, Borges. Bom dia a todos os ouvintes. Vamos falar sobre a campanha Maio Amarelo. Vocês querem explicar mais ou menos o que funciona, como funciona a campanha Maio Amarelo, que tem a ver com a questão de trânsito, né? Conscientização dos motoristas também, Gabriel? Tá. Todo ano, no mês de maio, nós temos essa campanha, né, do Maio Amarelo para prevenção de sinistro de trânsito, né? Eu tenho a impressão que maio é o mês que a gente tem o maior número de acidentes de trânsito. Borges, que tem 24 anos, trabalha na região, pode talvez até confirmar se é verídico isso ou não, Borges. Em maio, então? Sim, é em maio, né? O Maio Amarelo foi organizado pela ONU, né, em 2014, né? E tanto que na região nossa tem bastante sinistro, né? O comando sabe aí. Capivari tem muito acidente, região de Piracicaba, né? E a gente faz essa campanha sempre para orientar o usuário sempre a prevenir. Não é a questão dele, é que nem a gente estava conversando. O usuário ele tem que entender que ele não tem que fazer as coisas certas só quando ele vê uma fiscalização. Tem que ter na mente dele, ele sempre tem que se prevenir, andar com o cinto, não ultrapassar, velocidade sempre constante, né? Exatamente. Mas por que o mês de maio? Tem alguma explicação? Bom, como o Borges já explicou, né, ele é instituído mundialmente esse mês, né? É um mês que a gente faz diversas campanhas educativas. Não, mas eu falo pelo fato de ter bastante acidente. Sim, um dos fatores que influencia, assim, já tem estudos que demonstram, a mudança climática, ela dá um pouco mais de sono. São diversos fatores que influenciam nos sinistros de trânsito. Mas um deles é a mudança de temperatura. Talvez não seja só a temperatura, né, Borges? Vocês conhecem algum outro fator? Tem vários fatores, né? Na realidade, o usuário ele tem que ver quando sai com o veículo, as condições do veículo também é muito importante, né? Porque tem muito acidente que causa por falta de manutenção de veículo também. Manutenção de veículo. Tem muita coisa, né? E na nossa cabeça a gente já pensando assim, talvez tenha mais acidente perto de carnaval, perto de começo de ano, que as pessoas viajam bastante, né? Na realidade, bebida alcoólica também, né? Sim. Inclui muito, né? Bebida alcoólica, excesso de velocidade. É que daí não tem a questão, a gente pensa, né, por conta de ter uma maior movimentação nas estradas, né? Por isso que me surpreende o maio, né, Ciro? O slogan desse ano, do Maio Amarelo, é mobilidade humana, responsabilidade humana, né? Então a ideia é trazer qual a responsabilidade humana para a redução dessa sinistralidade. São 5 comportamentos que foram identificados aí que mais causam sinistro de trânsito. Eu vou falar de 3, o Borges depois fala de 2, que a gente sabe de qual é que a gente mais trabalha em cima, né? Eu vou falar vou deixar o colemia para você falar, tá, Borges? Mas eu vou falar de velocidade, né? Então, no mundo inteiro, velocidade é uma das causas de morte no trânsito. A gente está sempre correndo. Hoje a gente tem carros muito potentes, né? É comum você ver na rodovia 180 por hora, a gente pega radar, pega veículo, chega a pegar mais de 200 por hora, né? Então, isso causa porque reduz o tempo de reação do motorista e de frenagem também, né? Além da velocidade, a ultrapassagem em pista simples, a gente tem esses problemas na nossa região, principalmente no caminho para Elias Fausto. Essa rodovia é muito perigosa. Às vezes a mesma pressa que faz o motorista, o condutor querer correr demais, também faz ele forçar uma ultrapassagem. E uma colisão frontal, ela é muito mortal. E o cinto de segurança, que embora não cause acidente de trânsito, ele vem a te prevenir uma morte, né? Muita gente acha, meu carro tem airbag, eu não preciso usar o cinto. Não, são seguranças diferentes, né? O cinto ele te evita de você ser ejetado para fora do veículo. Vou deixar o Borges falar das outras duas, Borges. Seria a alcoolemia, né? A alcoolemia é um grande problema que a gente tem hoje, porque a pessoa bebe e ela quer ir embora. Para onde que ela vai embora? Ela vai na rodovia. Às vezes ela está numa festa, outra cidade. Aí é a hora que acontece o acidente, porque a pessoa bebe, ela acha que nunca vai acontecer nada, né? Até a hora de ser abordado, uma fiscalização, tudo.
Boris, sobre o celular, né, que é a quinta. Também. Eu vou jogar pro Celular, Boris, que ele vai lembrar de uma ocorrência, que foi ele que jogou no grupo, né? Ele tava de folga, inclusive. Eu tava de serviço e falou, pô, tenente, acabou de acontecer um acidente, não sei se você lembra, vindo pra um guincho, bateu com uma colisão na traseira num caminhão que tava carregando calcário. Pô, um acidente gravíssimo e tal, você mandou... Na rodovia do Açúcar, não foi? Isso, na rodovia do Açúcar, lembra? Quando nós chegamos, Borges, o cara tava... Tinha muitos dois, infelizmente, numa colisão traseira, e o celular tava no pé do motorista ligado num jogo de futebol. Eles estavam assistindo o jogo. Eles estavam assistindo o jogo na boleia do caminhão. Lembra disso? Lembro. Então, infelizmente, perdeu a vida de dois homens, filhos, eles tinham filhos, jovens, pais de família, por causa do celular. Isso vem aumentando muito, né, Borges? E hoje o celular é uma das coisas, assim, a gente que tá no trecho, trabalha sempre, eu sempre falo pros policiais que trabalham, é muito difícil a gente pegar uma viatura, sair na rodovia e não ver um usuário no celular. É muito difícil. Hoje tá todo mundo, a pessoa quer mandar mensagem, a pessoa quer digitar dirigindo, então é muito difícil. Eu sempre falo para todo mundo, o celular entrou no carro, é dentro do bolso. E só tira a hora que sair do carro. E o problema é a notificação, porque daí quando faz o barulhinho da notificação, a pessoa às vezes está esperando uma mensagem urgente e a primeira medida é pegar o celular. E ele quer ver. E ele quer ver? Ele quer ver. E às vezes responder. Responder. E essa campanha coordenada pela Polícia Rodoviária Federal é importante porque vocês estão na linha de frente ali, né? Como você disse, no trecho, é onde vocês se deparam com todos esses problemas, né? Que deve realmente ser... puxado o alerta aí para que esses tipos de problemas não venham a acontecer, ou pelo menos diminuam, né? Diminua, a gente faz a campanha, né? A gente faz campanha junto com a concessionária também, orientando o usuário, mas a gente tá trabalhando, né? Vamos tentar reverter esse quadro. Ó, só para você ter uma noção, eu peguei aqui no site oficial do governo, de acordo com o Anuário Estatístico de 2024, a Polícia Rodoviária Federal, somente em rodovias federais, foram registrados 73.156 sinistros de trânsito, que resultaram em 84.526 feridos e 6.160 mortes. Isso representa uma média de 17 mortes por dia. Então, números alarmantes, né? Alarmantes. Posso trazer uma informação aqui também, que eu sempre levo nas palestras? O trânsito, ele mata mais do que guerras. Nós estamos em algumas guerras em andamento aí no mundo, né? E o trânsito ele mata muito mais do que guerra. A gente às vezes se preocupa tanto com guerra e a gente tá vivendo uma guerra aí no trânsito, né? E tudo por causa da pressa, por causa de não esperar chegar no destino para pegar o celular, né? Então a gente tem que desacelerar, pensar e se conscientizar. Porque a gente percebe uma cultura no brasileiro de medo da fiscalização, medo do policial, mas ele tem medo de tomar multa, mas ele não tem medo do acidente. Não tem medo de morrer. Então, às vezes a gente percebe que o cidadão, ele não deixa de beber, ele desvia da blitz, ele passa em outro caminho, mas ele não deixa de beber. Ele só diminui a velocidade onde tem radar. Entendeu? Então a gente precisa mudar essa cultura. A ideia de trazer essa responsabilidade humana, né? Como tá o slogan do Maio Amarelo esse ano, é mobilidade humana, responsabilidade humana. A responsabilidade é nossa. Não é o medo da fiscalização, é a conscientização de não se envolver nesse sinistro. Acredito que todos os ouvintes aí, todos eles vão ter uma história para contar, um parente que ficou gravemente ferido ou que morreu. E às vezes vê vocês como vilões, né? Vilões, né? Que estão lá fazendo o trabalho de vocês para realmente inibir esse tipo de situação, porque às vezes o acidente, às vezes quem provoca o acidente, às vezes não acontece nada, às vezes vai acontecer com a pessoa que não estava nem... Exatamente. Às vezes a pessoa vai ultrapassar, pega de frente com um carro, de repente, quem provocou o acidente sai ileso. E quem sofreu, que era a vítima, estava lá certinho, acaba sofrendo. Quem estava conduzindo corretamente, né, tem muito disso também, infelizmente. Né? Até a questão de você falou de cinto de segurança, acontece muito. Tem muita gente que faz o quê? O cinto de segurança, hoje em dia, os carros atuais, ele faz o apito quando você não coloca. E tem gente que vai lá e compra só o pininho, né? Pino, para deixar lá encaixado e não precisar usar o cinto e parar de fazer o apito, né? E tem gente tem muita gente que a gente depara na rodovia, por exemplo, o cara vem vindo, o usuário vem vindo, ele vê a polícia, ele põe o cinto. Sim. Ele não engata, ele fica segurando. Sim, na hora que passa, ele solta. Então é uma coisa assim, a conscientização tem que... Vocês percebem muito isso? Porque assim, não muito, é bobo, né? Muito. Até mesmo pela experiência. No domingo passado nós fizemos uma ação
de fiscalização de alcoolemia. Fizemos isso porque no último domingo das Mães de 2024, nós tivemos um acidente gravíssimo na rodovia que vai para Anhembi. Uma colisão frontal matou uma família inteira lá. Colisão frontal, uma ultrapassagem. Sim. E aí, então são dois fatores aí. O indivíduo que estava dirigindo o carro estava embriagado, depois foi constatado e tentou fazer essa ultrapassagem forçada. Morreu ele, morreu o filho, criança, adolescente e tal. E esse ano nós fizemos uma ação alcoolemia, justamente porque as pessoas bebem demais essa data. E a gente percebia pessoas trocando, né? Trocando no caminho ali, que formou a fila, passou para o bafômetro. Quer dizer, ela troca. Por que ela já não saiu do destino com a outra pessoa? Tinha uma pessoa no carro que não estava alcoolizado, né? Então a pessoa tem medo da fiscalização, mas não tem a conscientização. Essa a ideia do Maio Amarelo. É um mês de conscientização, de trazer para as pessoas, não é a multa, é a morte. A multa eu pago, mas e a vida? Como que eu faço? Eu imagino o que vocês passam, né, em chegar em um determinado acidente e ver uma situação como essa, né? Às vezes uma família inteira, né, envolvida numa... Nós já pegamos acidente que teve fatal e chegamos no carro, que nem o comandante falou. No carro tinha 4 pessoas habilitadas que não tinham ingerido bebida alcoólica. Aí falamos, por que vocês não foram dirigir? Porque o carro é dele, ele não deixa. Sim. Então sempre tem uma situação nova que a gente vai vivendo e vai sempre... Eu posso dar mais uma dica, claro. Só para o telespectador aí? A maioria das pessoas acreditam também... que o acidente por embriaguez só vai ser causado quando o indivíduo está totalmente embriagado, né, já trançando as pernas. E não é o que a gente vê na prática. Um pouquinho só de uma latinha de cerveja que causa o acidente. Por quê? Ela altera o comportamento do condutor. Então, um condutor que ele é cuidadoso, cauteloso, quando ele bebe 2 latinhas de cerveja lá, aí ele vai começar a pôr uma velocidade maior, fazer uma ultrapassagem que ele não faria. Ele deixa de usar o cinto, porque ele fica mais corajoso. E esse conjunto de comportamentos que causa o sinistro de trânsito. Ou seja, eu já vi cidadão falando assim, bebi só uma cervejinha, eu não tô bêbado, dá pra eu dirigir, né? No Brasil é lei seca, né? Exatamente, o pessoal, né, cria coragem. Fala, eu bebi só um pouquinho e eu consigo dirigir e vai. É essa hora que acontece. E a maioria dos acidentes é um pouquinho. Não é o... Porque o indivíduo, quando tá totalmente embriagado, ele cede e fala, eu não tô bem, eu vou passar o carro. Mas o problema é aquele que bebeu só um pouquinho. E o uso de álcool, ele quase que equipara a velocidade incompatível. 4.347 ocorrências de velocidade incompatível e uso de álcool 3.854. Tá, na nossa região de Piracicaba, ela ultrapassa. No ano passado, nós tivemos 65% quase dos sinistros, direto ou indiretamente, com envolvimento aí de álcool. E quando vocês param, a maioria aceita fazer o bafômetro? Ou tem gente que... A maioria aceita, né? Porque hoje nós temos 2 tipos de etilômetro, né? O ativo e o passivo. Primeiro a gente convida para soprar o passivo. Que é qual? O passivo é aquele que só vai ver se ele tem o álcool no organismo. Vai dar o verde e o vermelho, as 2 luzinhas. Se der o vermelho, ele é convidado a soprar o ativo, que é o que gera a notificação. Aí ele... Se bem que ele pode ser recusado os 2, né? Sim. Então aí, normalmente o pessoal aceita. E na maioria das vezes, dá positivo ou negativo? Depende. Dá positivo quando a gente faz uma certa tipo de fiscalização em locais exatos. Por exemplo, saída de festa e tal, mas no dia a dia dá mais negativo. Uma questão também que talvez a maioria não saiba, é protocolo hoje. Todos os acidentes de trânsito, as partes envolvidas a gente oferece para as partes o etilômetro, né? Já é um protocolo aí, né? E há uma responsabilização. Às vezes a pessoa fala, eu bebi um pouquinho e me envolveu no acidente. Eu tava certo, né? E isso é difícil falar, tava certo, tava errado, mas a partir do momento que você bebeu, você recusou o teste, ou você soprou e deu positivo, você já passou, tá errado, né? A responsabilidade já se torna sua. Hoje todo boletim de ocorrência é exigido o teste do etilômetro. Todo. A seguradora, principalmente as seguradoras, né? Então é um grande risco, né, Borges? E tem também a situação de quem nega, né? Porque se o cara tá negando... ele tá já gerando culpa, né? Se ele tá negando, ele gera culpa. E assim, olha quanta responsabilidade o cara que bebe e dirige, o condutor que bebe e dirige, ele assume. Ele assume o risco do acidente,
o risco de tomar uma multa que é alta hoje, depois o Borges vai falar sobre valores aí, e o risco de se acontecer um acidente, ele vai ser o culpado, ele vai ter responsabilização criminal, inclusive. Sim. Então não vale a pena, né? Não vale a pena. E hoje a recusa é um valor de aproximadamente R$3.000 e 1 ano de suspensão da CNH, né? Caramba. E a multa, se for pego... Porque se é recusa, né? A multa é outro valor? Não, é a mesma. A mesma multa coisa. de recusa e a multa... É a mesma Só coisa. que o etilômetro ativo, ele tem uma porcentagem, né? Até 0,33, somente administrativo, só multa. Acima de 0,33 já é crime de Tem que ter trânsito. questão de prisão, tá aí, né? Isso, aí você tem que levar o cara pra delegacia. Artigo 316 do Código de Trânsito, Exatamente. dirigir embriagado é crime, vai preso. Perfeito. Queremos agradecer vocês aqui por essa Obrigado. conversa. Voltem quando tiver outras campanhas ou quando precisar reforçar, porque é um assunto que a gente fala de 1900 e bolinha, né, Marquinhos? Desde que o mundo é mundo, desde quando os carros, né, começaram a aumentar, a gente fala dessa situação nas mídias. Mas E é sempre importante bom reforçar, essas né? campanhas, né, Sim. estarem sempre ativas aí para realmente, porque a maioria da população às vezes acaba relaxando, podemos dizer, né? Usando... Não, isso que eu falo, tem que sempre falar, porque a consciência pesa numa hora, mas depois, mais pra frente, a pessoa esquece. Não vai dar nada, né? O tal do não vai dar nada. Exatamente, não vai dar nada. Obrigado, viu, Borges? Obrigado, Gabriel, pela presença. Abraço a todos lá da Polícia Rodoviária. Obrigado. Obrigado.